Adriana, há um poema que... Pegadas na Areia. Pegadas na Areia, que tem uma importância especial, ou terá tido uma importância especial para si e para o Ayrton. Pelo menos para o Ayrton, porque também é uma confissão um pouco da crença de que existe um ser superior, não é? Eu acho muito interessante e, ao mesmo tempo, extremamente profundo. Eu acho que o Ayrton andava com esse poema na carteira e, para mim, tem muito significado. E o poema que você guarda é mesmo o papelinho da carteira dele ou é uma cópia? Não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Eu guardo, tenho o original em casa. Eu vou ler esse poema que se chama Pegadas na Areia, vem publicado neste livro, e diz o seguinte: Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me de veras. Perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas em que eu mais precisava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: Meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Quem é o autor do poema? Eu não conheço, é um autor desconhecido. Por acaso, esse poema foi achado numa igreja em 1800 e tal, em cima de uma imagem. E apareceu esse papelzinho. E nunca ouvi dizer do autor, até por um tempo procurei e não consegui encontrar. Angra era um pouco o vosso refúgio, era um pouco o ninho de amor, era o quê, Angra? Na realidade, Angra era grau zero de adrenalina. E era onde... É verdade. Onde... Isso é quase budismo. Não é? Só que os budistas Nem não falam em budista, adrenalina. É verdade, mas o Ayrton sempre dizia: todo mundo tem um paraíso na Terra, por acaso o meu é Angra. E Angra, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer ou se as pessoas tiveram, mas é um lugar realmente maravilhoso, paradisíaco. Ok, eu quero voltar a falar do Ayrton a propósito do lado humorístico do livro, que também tem histórias muito engraçadas. Tem. E estamos a falar do Ayrton, mas ainda não falámos bem da própria Adriana. Temos que falar também da Adriane, né? Exato, da Adriana. Eu vou lutar aqui. Começou como modelo aos 9 anos de idade. Pois é, comecei. Modelo precoce, portanto. Teve um conjunto musical, meia soquetes. Sabe tudo, não? Não, li o livro. Ah, bom. O que é que esse grupo musical cantava? Era rock assim como o UHF? Não. A gente cantava música infantil. Infantil? É. Como é? Canções de embalar? Não era de embalar, não. Era conjunto infanto-juvenil, na realidade. Eu tinha 12 anos quando entrei no conjunto, saí com 17 anos. Fez televisão? Participou em vários programas desse grupo? Participei, mas nunca apresentei, nunca tive comando de um programa. Até eu tive a oportunidade agora de ter um convite que eu acho que eu vou aceitar, que eu estou com 90% com o pé lá dentro, que é um programa pela Rede Manchete no Brasil, um programa semanal, que entra ao ar aos sábados para o público jovem, das 7 às 8 da noite, que é um horário nobre no Brasil. Tipo quê? Programa tipo quê? É um talk show, um show de variedades. Eu ainda não tenho o projeto desse programa, mas por acaso é um assunto que me interessa bastante. Televisão é uma coisa que eu sempre tive uma ligação forte com... Canal 9 no Brasil. Então, chegou mesmo, esteve como modelo em 2 agências e depois apareceu o Ayrton na sua vida e interrompeu de alguma forma. Na realidade não é que interrompeu, eu mesma com ele decidi parar um pouco, porque senão não dava. Quando eu estava no Brasil, ele estava fora fazendo as corridas, e quando ele estava no Brasil, eu acabava estando fora para fazer outras coisas e a gente não ia se encontrar nunca. E eu decidi, não me arrependo, muito pelo contrário, fui muito feliz, faria tudo de novo e larguei a minha vida para viver a vida dele. Então eu passei a acompanhá-lo nas corridas. Até que ele regressou através de uma revista chamada Caras, que deu origem à
única briga. Pois é, agora falou direito. É? É verdade. Estive no intervalo a estudar outra vez. Que ele achou que as suas fotos eram muito sexy. Não, aquilo ali foi uma confusão, eu acho que de repente até uma falta de diálogo, que ele tinha visto essas fotos antes. Caras, deixa eu explicar para o pessoal, que é uma revista, um magazine em São Paulo, lá no Brasil, que as personalidades, pessoas fazem essa revista e eu, por acaso, decidi fazer. Fui convidada e decidi fazer. Perguntei para o Ayrton o que ele achava, ele no momento falou que achava que tudo bem, que eu poderia fazer, ele estava viajando, eu fiz as fotos. Quando ele voltou de viagem, por acaso no aniversário dele, dia 21 de março, eu levei alguns negativos da foto para ver o que ele tinha achado, falou que estava tudo bem, que ele tinha gostado, e quando saiu a revista ele ficou horrorizado com a história, não gostou, e a gente acabou discutindo. E eu falei para ele, mas me explica, se você viu todas as fotos, como é que você pode não ter gostado? Ele falou, mas eu vi pequenininho, aqui está grandão. Foi a explicação. Pois é. É verdade, mas no final foi todo explicado e a gente conversou bastante sobre isso e deu tudo certo, graças a Deus. E como é que fizeram as pazes? Não, aí deixa eu guardar pelo menos algum segredo para mim, eu já conto tudo no livro. Ah, foi assim tão bom? Ah, foi muito bom. Pois é. Ayrton Senna, tão humano que até era ciumento. Portanto, você não fez nenhuma cena de ciúmes em Monte Carlo, naquela boate em que apareceu uma senhora que levantava a perna até ao pescoço não, e estava igual a Lilian Ramos no Carnaval? Não, eu achei até aquela cena muito engraçada, porque é uma coisa que eu não estou acostumada a ver. E o meu relacionamento com as fãs do Ayrton, na realidade, sempre foi excelente. E eu não misturava jamais o Ayrton Senna da Silva com o meu namorado. Eu deixava ele para as pistas, o piloto, ele era o ídolo, o mito, para todo mundo. Para as pistas de automóveis. Não para as pistas da discoteca nem da boate. Não, para as pistas de automóvel. De repente, numa discoteca, tinha vários fãs, o tempo todo ele tinha fãs, e eu tirei aquela cena que eu assisti como uma cena de humor, na realidade, porque ele ria sem graça, eu também ria, ficava muito sem graça, mas no final foi engraçado. Até eu fui conversar com a garota depois, porque eu não pude contar os detalhes no livro, mas ela me dizia que era muito fã do Ayrton e não sei o quê, eu acabei virando amiga da garota. Bom, eu agarro neste microfone porque vamos encaminhando pouco a pouco para o final deste programa e seria uma grande injustiça não dizer aqui publicamente que a Adriana está aqui muito graças a um velho amigo que eu reencontro hoje aqui na plateia, que é o meu querido Francisco Santos e que é o editor em Portugal deste livro da Adriana, que eu vou pedir um depoimento sobre a Adriana e sobre o Ayrton. Olá, Chico, estás bom? Como é que vais? Estou bem. Ora bem, parece-me que, como forma já disse a vários microfones, a Adriana era a única pessoa que podia escrever algo profundo, algo íntimo sobre o Ayrton. Enquanto outros, como ela falou ainda há pouco, enquanto outros autores, jornalistas como eu, escrevemos livros mais ou menos completos sobre a vida do Ayrton, sobre o piloto, sobre a grande estrela, o grande tricampeão mundial, o grande sonho do povo brasileiro. Adriano, que viveu com ele 1 ano e meio e que, sobretudo, foi, como eu escrevi também, foi a pessoa que soube abrir a cabeça do Ayrton e o coração para o Ayrton, para a vida. O Ayrton era uma pessoa extremamente obcecada. Esse talvez o grande segredo dele, ter conseguiu nas pistas. Era uma pessoa que só pensava na competição, só pensava nos carros e por isso ele se concentrava completamente na sua profissão, na sua grande paixão da competição. Mas Adriano foi a primeira, apesar de ele ter tido outras ligações amorosas, obviamente, antes de conhecer a Adriano, aos 33 anos, Adriano foi a única pessoa que lhe fez ver que na vida há muito mais que a competição, há muito mais que o desporto automóvel. Uhum. Achas que o lugar do Ayrton no automobilismo alguma vez será preenchido? Não. Ou achas que ele foi o único, de facto? Domingos Piedade disse aqui um dia, na Zona Mais, que ele era um ET, que era perfeitamente anormal, nesse sentido que não era completamente humano. Ao longo da história do automobilismo tivemos 4 ou 5 pilotos que nós não podemos nunca comparar, porque são eras diferentes, são competições diferentes, adversários diferentes e carros diferentes. Tivemos um Fangio, pentacampeão mundial, um Stirling Moss, que jamais foi campeão mundial, tivemos um Jackie Stewart, um Emerson Fittipaldi, um Niki Lauda e um Ayrton Senna. Nenhum deles pode ser comparado a nenhum outro e julgo que nenhum deles foi melhor que o Ayrton. Mas achas que o Ayrton era aquele que andava mais no limite da máquina e do homem? Sem dúvida. Não houve piloto mais rápido, mas mais rápido de uma forma consciente. Nós vemos o nosso querido Nigel Mansell, querido porque ele dá espetáculo toda a hora, espetáculo às vezes um pouco patético, mas ele é rápido, sem dúvida, rapidíssimo, ou era até há 3 anos atrás,
mas nunca de uma forma consistente, de uma forma como o Ayrton nos habituou sempre, e esse era um dos grandes segredos dele, da primeira à última volta, o piloto mais rápido em pista, em todas as circunstâncias. Chico, obrigado. Obrigado. Parabéns pela edição do livro e por outras coisas que tu andas para aí fazer. Francisco Santos, minhas senhoras e meus senhores. E para as novas gerações, aqueles que têm para aí 5 anos de idade, também devo dizer que Francisco Santos não é apenas um excelente jornalista desportivo, um ótimo empresário, mas foi um homem muito ligado ao automobilismo e continua, através, nomeadamente, das suas edições. Ele é o responsável por esta edição em Portugal. Mas o Chico Santos fez ali 2 afirmações que seriam 2 temas por uma longa conversa. Primeiro, essa responsabilidade que ele lhe atribui de você abrir a cabeça do Ayrton e levar-me a uma pergunta que é se a família do Ayrton se apercebeu disso de modo a vir a ter ciúmes seus. Na realidade, eu acho que os ciúmes em relação à família não é porque eu era namorada do Ayrton ou porque ele era o Ayrton. Eu acho muito comum numa família onde se tem filhos e sempre tem um que, por acaso, é solteiro, os outros casam, e fica aquele um e fica mais tempo, principalmente no caso do Ayrton, que viajava e passava muito pouco tempo com a família. Por exemplo, nesse último ano e meio da vida dele, eu acabei convivendo mais com ele nesse ano e meio do que a própria família. Eu acho que isso já gera um ciúme. Na realidade, o que é difícil colocar na cabeça das pessoas é que se você tem mais uma pessoa, é uma soma e não uma divisão. Dá a sensação de que a mãe, ou seja quem for, pensa que está dividindo o filho com alguém. Na realidade, está trazendo alguém para a família. É um pouco diferente, né? Mas uma das coisas notáveis no seu livro, eu insisto, é um livro extremamente humano, em que revela um Ayrton muito próximo de nós, no sentido com aqueles sentimentos vulgares do dia-a-dia, do cotidiano, mas além disso há um percurso no livro que se percebe. Por exemplo, a sua relação com a mãe do Ayrton, Zaza, ou Zaza? Zaza, que até determinada altura do livro parece que há uma aproximação muito grande e a partir do momento em que há aquele conflito relacionado com a revista Caras, nota-se na própria descrição do livro, embora você não faça nenhuma acusação, mas nas frases que põe na boca dela, uma certa frieza, um certo afastamento. E depois há a sua ausência, muito comentada em todo o mundo nas cerimónias do enterro, do funeral do Ayrton. Você não estava exatamente no sítio que eu julgo que todos os fãs do Ayrton que acompanhavam o vosso romance esperavam que você estivesse. O que as pessoas esperam, normalmente a gente não pode fazer, né? É uma pena até, mas a gente não pode viver em relação ao que as pessoas pensam e esperam da gente. Mas, na realidade, eu estava no lugar onde eu deveria estar. Eu estava ali, achei que eu cumpri o meu papel e não tinha jeito, era uma situação irreversível, é fato, também todo mundo viu, mas é um momento onde eu não podia cobrar jamais uma atitude da família, o que eu digo também no livro, jamais uma atitude dos fãs ou dos amigos, porque todo mundo estava desesperado e todo mundo tinha direito à dor, e eu não sou a única pessoa no mundo que de repente perdeu um grande amor ou perdeu uma pessoa querida, como o Ayrton, e eu sei me colocar no meu lugar porque perdi o Ayrton 1 ano e meio, perdi um namorado, sinto falta como todo mundo, mas a mãe perdeu um filho, e perdeu por 34 anos, e eu sou consciente disso. Você já mandou um exemplar do livro à mãe do Ayrton? Acho que não precisava mandar, ela deve ter sido a primeira a comprar. Mas mandou? Não mandei. Com dedicatória ou sem dedicatória? Não mandei, não pus dedicatória. Não, mas pode pôr uma dedicatória e estar à espera de mandar um dia, não? Não sei. Eu acho que o que pode acontecer a gente vê mais pra frente. E acha que ela comprou a versão brasileira, portuguesa ou australiana? Deve ter comprado os 3. E se sair na Itália, compra também. Eu disse há momentos, quando falei com o Francisco Santos, que ele tocou em 2 temas que seriam 2 temas de conversa agora alargada. Um deles, já falámos de uma forma muito sintética, e deste também será sintética, mas tem a ver com o limite do risco do Ayrton. No livro você afirma que ele lhe terá dito, quando ele ia bater, ele sabia, ele não fechava os olhos, e que os outros pilotos fechavam os olhos. A gente não pode dizer pelos outros, né? Mas ele sempre me disse isso, Adriane, quando eu vou bater o carro, eu tenho certeza que eu vou bater, a única coisa que eu peço é para não bater de frente. Mas eu sei tudo que está acontecendo à minha volta. Até tem uma história engraçada com uma pessoa que hoje não é mais meu amigo, é meu ídolo. E eu acho que foi o paizão do Ayrton, que é o Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga. Ele acompanhava o Ayrton direto e ficava com o cronômetro na mão, marcando as voltas e o tempo e o segundo. E ele ficava sempre na mesma curva. Isso eu estou te dizendo aqui em Portugal, em Estoril. E aí acabava, o Ayrton falava assim, por que você mudou de lugar? Ele falou, não é possível, você passa a 300 km por hora na minha frente, como é que você consegue ver? Ele falou, não, eu sei exatamente onde você estava, por que você mudou de lugar? Quer dizer, ele tinha uma percepção grande do que estava acontecendo à volta dele, o que eu acho que diferencia o Ayrton dos outros pilotos, porque normalmente os outros pilotos, quando vão bater, ficam cegos e
tem que, se a Deus dará, entendeu? Eu vou bater e seja o que Deus quiser. Aliás, o Domingos Piedade, que conheceu muito bem o Ayrton, contou uma história que é essa, uma vez numa chicana que ele estava, que ele passou a 200 e tal a hora, depois na boxe disse, você estava na chicana a fazer o quê? Ele percebeu, pois que é de facto uma capacidade quase sobre-humana. Quase no final do programa, ele preparava-se fisicamente muito bem. Jogava ténis, ele? Jogava bem, batia mas na bola. Não era nada... Tira a bola. Tem aqui uma bola de ténis, vou-lhe pedir para tirar esta bola para a assistência, ver quem é que a agarra. Pode ser? Um momentinho só, deixa acender a luz. Deixa-me empolgar. Uma câmara para a plateia. A ver para onde é que vai a bola. Posso ficar de pé aqui? Pode ficar de pé. Espera que eu vou até a pontinha aqui. Mas foi na cara de um aqui. Quem é que tem a bola? É você? Você no final da gravação vem ter comigo, vai receber este livro com uma dedicatória da Adriana Galisteu, tá? Fica com certeza tudo por dizer sobre o Ayrton, fica muito por dizer sobre a Adriana, fica bastante para dizer sobre o livro. Mas o livro tem muitas histórias, algumas delas muito engraçadas. Não vamos aqui recordar com a sua narração, porque deveria muito tempo, mas, por exemplo, é divertidíssimo aquela época em que você ainda não tinha começado a estudar inglês e que a parte que eu confundiu me confundo. Domenica, que é domingo em italiano. Pois é, eu falei assim, se eu tivesse falado inglês, eu sabia que Sunday não era sorvete. Exato. É verdade. Não, mas num diálogo em italiano, o Giorgio Ascanelli estava a falar de Domenica e a Adriana perguntou se a Domenica era a mulher dele. E Domenica é domingo em italiano, não é sexta-feira, não. Domenica é domingo. Agora eu já sei, não me engano mais. E além disso, o Gerhard Berger, que é divertidíssimo. Pois é. E que uma vez pregaram-lhe uma partida, o Ayrton pregou uma partida ao Berger e convenceram-se que estava tudo arrumado. Passado uns tempos, o Ayrton foi para a Argentina. Ele estava na Argentina, Ponto pois final. é. Aí ele chegou na alfândega, o federal falou para ele, olha, a gente tem um problema muito sério com o seu passaporte. E ele falou, não pode ser, eu estou com o passaporte em dia. E ele falou, não, tem alguma coisa errada. O que é? E abriu, em vez da foto e da assinatura, naquela folha onde vai a foto e a assinatura, tinha uma foto de uma mulher nua e numa posição assim absurda. Aí ele falou, é o Berger, eu tenho certeza que isso é do Berger. E aí teve represárias, isso tudo continua. Foi a vingança do Berger, substituiu a fotografia do Ayrton pela fotografia de uma mulher nua no passaporte do Ayrton, não deu por isso, antes da fronteira da Argentina. Pois é, eu disse, sorte sua que você estava entrando na Argentina. Exatamente. Era uma bailarina de tango, espero. Não sei. Olha, o melhor para você. Obrigada. E um grande abraço para o Ayrton. Boa noite, até 2 dias em mais uma Zona Mais. Até sempre.